Olá, sexto ano, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre a radiciação em números naturais. Vamos entender aí o que é a raiz quadrada, essas definições aí que vocês já ouviram falar, ok? Já estudamos aí a potenciação, então agora vamos começar aí o estudo de radiciação. É importante que nessa videoaula você esteja com o livro aberto, acompanhando o conteúdo nas páginas 72 e 73. Façam também anotações sobre esse conteúdo e vamos lá, ok? Então, aqui são as operações matemáticas que a gente já estudou. As operações básicas são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Até aqui são as 4 operações básicas da matemática que vocês estudam aí desde os princípios aí do estudo de vocês, certo? Aqui no sexto ano nós conhecemos mais 2 operações, que a gente chama de potenciação, já estudamos essa operação, e agora vamos estudar aí a nossa última operação matemática, conhecida como radiciação, ok? Então, na matemática, uma operação é qualquer tipo de procedimento que é realizado sobre certa quantidade de elementos. Isso que obedece sempre uma mesma regra, uma mesma lógica, tá certo? Então, lá nas operações, a gente estudou também suas operações inversas. Por exemplo, quem é a operação inversa da adição? É a subtração. Quem é a operação inversa da subtração? É a adição. Quem é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. E quem é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. E aqui, nessas 2 últimas operações que a gente viu aqui no sexto ano, não poderia ser diferente. Quem é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. E quem é a operação inversa da radiciação? É a nossa potenciação. Então, essas 2 operações aqui, ó, elas são operações inversas, assim como a gente coloca o conjunto de cada operação. Olha só, a gente junta aqui, ó, a adição com a subtração, né? Elas serão aí as operações inversas, a adição com a subtração. Temos também aí juntas a multiplicação com a divisão, tá? Serão operações inversas, assim também como a potenciação junto à radiciação. Então, as operações inversas, elas são trabalhadas aí dessa forma. Tranquilo? Muito bem. Sei que vocês já ouviram falar sobre raiz quadrada. Talvez por um irmão mais velho que já estejam aí num estudo um pouco mais avançado, já comentou isso com vocês, ou já viram isso na internet, ou já leram em algum livro. Então, raiz quadrada, o que seria? Seria a raiz de uma árvore quadrada? Isso é uma raiz quadrada? Ou, nossa, finalmente encontrei a raiz quadrada, olha aí. Bom, literalmente, sim, isso aqui é uma raiz quadrada. A gente está vendo aqui na natureza, tá? Uma árvore que tem uma raiz que é quadrada. Ah, tia, mas aqui é um retângulo. O retângulo é um quadrado, é um quadrilátero, é uma figura geométrica que tem 4 lados, não é verdade? Então, isso aqui é literalmente uma raiz quadrada. E a gente está vendo aí a natureza, no dia a dia a gente encontra esse tipo de raiz. Mas vamos trabalhar isso aqui matematicamente falando sobre o que realmente é uma raiz quadrada de um número bem especificado, ok? Então vejam só, pelas operações inversas, sabemos que a operação inversa da radiciação é a nossa potenciação, tá? Mas a radiciação, o que seria isso matematicamente falando? O que seria uma raiz de um número? Encontrar a raiz quadrada de um número natural é determinar o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta nesse número natural.
Então, veja bem, eu vou precisar aí encontrar um número que é multiplicado por ele mesmo. A multiplicação de fatores iguais é o quê? É a nossa potência. Então, vamos distribuir aqui, lá da nossa tabuada, o que a gente tem de quadrados perfeitos. Vamos começar aqui com a raiz quadrada. Então, olha só. Aqui eu tenho alguns quadrados perfeitos. Lembra que eu falei que lá na potência, quando o expoente é 2, a gente fala que o número está elevado aí ao quadrado. A leitura fica assim, ó, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho alguns quadrados perfeitos. Por que são quadrados perfeitos? Lá da nossa tabuada, tá? A gente pega aí somente os números que estão sendo multiplicados por ele mesmo. Então, por enquanto aqui, nós vamos trabalhar com a raiz quadrada, tá? Ou seja, vamos trabalhar aí o inverso dessa radiciação com o expoente 2, entenderam? Então, aqui, ó, eu tenho 1 ao quadrado é 1 vezes 1, isso aqui dá igual a 1. 2 ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2, igual a 4. 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, igual a 9, entenderam? E aí, tem aí a tabuada completa até o 10. Certo? Então, com essa definição, nós pegamos aqui um número que é multiplicado por ele mesmo. Então, essa informação aqui, ela é importante, ó. O número que vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, eu tenho aqui um número multiplicado por ele mesmo, tá? Que é a distribuição de todos eles. Olha só. Pela radiciação, podemos determinar, por exemplo, a raiz quadrada de 64 e 36. Então, vamos determinar a raiz quadrada desses números. Como assim? Como é que eu escrevo isso? O símbolo da raiz é esse daqui, ó. Esse é o símbolo da nossa radiciação. Como eu quero a raiz quadrada, então eu vou colocar o símbolozinho da radiciação, ó. Vou colocar aqui, ó, a raiz quadrada do número 64, tá? Aqui, o número, gente, é raiz quadrada, ele tá elevado a 2, né? Então, esse 2 eu vou colocar aqui, ó, no índice da minha raiz, tá? Geralmente, quando a raiz é 2, a raiz é quadrada, não necessariamente a gente coloca o número 2 lá para indicar que o expoente é 2, tá? Então, fica assim. Então, a gente vai querer calcular aí a raiz quadrada de 64 e a raiz quadrada de 36. Tranquilo? Daí, essa é a notação, pois a gente está usando aí o símbolo da radiciação. Então, vamos aqui pela definição. Se eu quero encontrar a raiz quadrada de 64, aí eu olho aqui na minha tabela de quadrado perfeito. Onde é que eu tenho o número 64 aqui, ó? Eu tenho o número 64 bem aqui. E onde é que eu tenho o número 36? Tenho o número 36 bem aqui. Então, eu sei que eles são quadrados perfeitos. Ou seja, eu sei que vai ter um número que multiplicado por ele mesmo vai dar esse resultado. Então, vamos destacar aqui esses dois números, que é o 36 e o 64. São os números que foram dados aí pelo nosso exemplo. Então, se eu quero a raiz quadrada de 64, aí eu vou olhar na minha tabela qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 64. Ou seja, o número multiplicado por ele mesmo que dá igual a 64 é o número 8. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. Entenderam? Quem é a raiz quadrada de 36? Eu vou olhar aqui na minha tabela. Tá aqui o 36. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá igual a 36? Esse número é o número 6. Então, vou pôr lá. Isso significa dizer que a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Entenderam? Então, é assim que se calcula uma raiz quadrada, ok? Então, aprendemos aí que a operação inversa da radiciação é a nossa potenciação. Logo, a gente chega na seguinte conclusão. Olha só,
Aqui eu tenho uma potência, tá? A base, o expoente e o resultado que a gente chama de potência, tranquilo? Isso daqui, gente, vai ser o inverso da nossa raiz. Olha só, o B aqui, que é o número que vai ser multiplicado, a quantidade de vezes que o N pedir, vai ser o resultado da minha raiz. O N, que é o meu expoente, será aqui o índice da minha raiz. E o A, que é o resultado da potência, vai ser o radicando, que vai ficar aí dentro do radical da minha radiciação. Tranquilo? Então, vamos pegar aqui a nossa tabelinha de quadrados perfeitos. Então, pela cor, vocês vão conseguir identificar, ó, o radicando, que está aqui marronzinho, vai ser esses valores aqui dos nossos quadrados perfeitos. Tranquilo? O índice, tá? Que é o que fica aqui, vai ser o expoente, tá? No caso aqui, como a gente tá falando de quadrado perfeito, então o índice aqui é 2. Lembra? Quando a gente tem um número elevado a 2, a gente diz 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, aqui são quadrados perfeitos, tá? E aí, o resultado da minha raiz vai ser qual é o número que vai estar sendo aí multiplicado por ele mesmo. Que no caso são esses números aqui que estão na corzinha roxa, tá? Aí, vejam só. Eu preciso entender aí como é que eu vou calcular a raiz quadrada de um número, tá? Que a gente vai trabalhar com a raiz quadrada. Então, vamos aqui a alguns exemplos. Ó, eu vou colocar aqui... Vou colocar o meu radical. Quando a gente fala de raiz quadrada, não há necessidade da gente colocar o índice da raiz. O índice da raiz é o número que fica aqui, ó. Tá? Que tá aqui de vermelho, que no caso seria 2. Mas como aqui a gente tá falando de raiz quadrada, a gente pode omitir o índice da nossa raiz. Então, eu coloquei aqui o meu radical e eu quero calcular a raiz quadrada de 16, por exemplo. Vou calcular aí a raiz quadrada de 16. Então, se eu quero calcular essa raiz quadrada, eu vou olhar lá na minha tabela em que o radical aqui, ó, que é o valor que está aqui dentro, dá 16. Então, eu sei que esse valor eu estou substituindo pela letrinha A. E olhando aqui, eu vou olhar esses resultados que estão aqui em marrom, tá? Então, qual é o número que deu aqui 16? Eu tenho isso aqui, ó, 16. Então, eu estou calculando a raiz quadrada desse número. E o resultado da raiz, que é o número que eu vou pôr aqui, ó, que é no lugar de B, que eu vou pôr aqui, é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo, que dá 16. Então, a gente tem aqui, ó, o número 4. O número multiplicado por ele mesmo, que dá 16. Então, o resultado aqui, gente, é 4, pois o número que multiplicado por ele mesmo, que dá igual a 16, é o número 4. Então, a raiz quadrada de 16 é 4, entenderam? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. A raiz quadrada de 64. Vamos calcular também a raiz quadrada de 25. Pronto. Então, olha só, vou só conferir lá na minha tabela de quadrado perfeito. Veja bem. A raiz quadrada de 64. Então, eu vou olhar aqui onde é que está o número 64. Opa, achei. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 64? É o número 8. Então, a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Entenderam? Agora, vamos aqui ao nosso terceiro exemplo. Raiz quadrada de 25. Procurando aqui o número 25, encontrei, tá aqui. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá igual a 25? É o número 5, pois 5 vezes 5 dá 25. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Entenderam? E assim você consegue calcular a raiz quadrada de qualquer um desses números. Tá? Aqui a gente limitou, colocou até 10, mas vai existir aí a raiz quadrada de
Por exemplo, quando a potência for 11 ao quadrado, 12 ao quadrado, 13 ao quadrado e assim sucessivamente, pois a gente trabalha no conjunto dos números naturais, que são infinitos. Entenderam aqui como é que se calcula a raiz quadrada de um número? Muito bem. Bom, aqui a gente trabalhou quando o expoente é 2, mas vocês sabem que o expoente, né, que esse valorzinho aqui, ele pode ser infinito também, pois aí está no conjunto dos números naturais. Então, vou trabalhar aqui agora quando for cubos perfeitos, ou seja, na minha potência, o meu expoente agora é 3, tá? E aí a gente trabalha aí o mesmo caso da radiciação, tá? Que trabalhando o inverso junto à potência. Então, se o índice aqui fosse 3, então, por exemplo, 1 ao cubo, tá? É o mesmo que 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. 2 ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 3 ao cubo é o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3, dá 27. Então, aqui, como é ao cubo, eu vou estar multiplicando aí esses números, esse mesmo número, 3 vezes, tá? Se eu quero trabalhar a raiz cúbica, olha só, não é raiz quadrada. A leitura agora é raiz cúbica, pois o índice agora é 3. O índice nesse que está em vermelho, ó. Então, eu vou trabalhar aqui a raiz cúbica de um número. De qual número? Eu posso escrever qualquer um desses. Então, vamos colocar lá. Agora, eu quero a raiz aí cúbica, ou seja, o meu índice agora é 3, de, por exemplo, 64. Quem é a raiz cúbica de 64? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou, aqui ó, é o radicando. Então, eu vou procurar aqui onde é que está o número 64. Opa, achei, tá aqui o número 64. Como é raiz cúbica, o índice aqui é 3, então eu vou procurar o número, o mesmo número, que multiplicado 3 vezes dá 64. Então, tá aqui, ó. O número que multiplicado 3 vezes que dá 64 é o número 4. Então, a raiz cúbica de 64 é 4, pois 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4, 64. Vamos aqui outro exemplo. Agora eu vou calcular a raiz cúbica de 125. E também eu vou estar calculando aí a raiz cúbica de 343. Pronto, vamos dar uma olhadinha nessas duas raízes. Bem, se é raiz cúbica, então eu vou olhar aqui o meu radicando. Meu radicando aqui é 125. Onde é que está aqui o número 125? Encontrei. 125 é o mesmo que 5 vezes 5 vezes 5. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. É o número que está sendo aí multiplicado 3 vezes. A raiz cúbica agora de 343. Onde é que está aqui o 343? Cheguei. Então, o número aqui, ó, que está sendo multiplicado 3 vezes é o 7. Então, a raiz cúbica de 343 é 7. Entenderam? Pronto, então aqui, gente, a gente trabalhou com a raiz quadrada, a raiz cúbica, mas assim como na potência, que você vai ter aí ao quadrado, ao cubo, elevado à quarta potência, à quinta potência, à sexta potência. Aqui também você vai ter raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim sucessivamente, tranquilo? Mas aqui a gente vai estar trabalhando somente a raiz quadrada e a raiz cúbica, certo? Mas que isso daí também é infinito. Então, resumindo tudo que a gente viu aqui sobre a radiciação, entendemos que é o inverso da potenciação e que o índice, que é esse aqui em vermelho, indica quantas vezes a raiz foi multiplicada. Ou seja, esse índice aqui vai indicar quantas vezes a minha raiz foi multiplicada, até chegar ao valor do radicando, até chegar ao valor que vai estar aqui, ó, dentro do radical. Entenderam? Então, procurar um número que é elevado ao índice, ou seja,
um número aqui, ó, que elevado ao índice dê como resultado o radicando, que é esse daqui. Então, isso aqui é um resumo geral do que a gente viu aí para calcular as raízes dos números. Então, a operação aqui que a gente trabalhou foi a radiciação. Entendemos aí quem é o índice, quem é o radicando, quem é a raiz. Entendemos também que esse símbolo aqui é conhecido como radical, que é o símbolo da radiciação. Tranquilo? Calculamos aí as raízes quadradas e raiz cúbica de alguns números. Entendemos aí os quadrados perfeitos, assim como os cubos perfeitos, que são a multiplicação dos mesmos números. Tranquilo? Pronto. Então é isso. Aqui é uma introdução sobre esse conteúdo de radiciação. Tranquilo? Para que vocês vão aí tomando conhecimento aos poucos. Beleza? Agora é com vocês. Vocês vão tentar aí resolver os exercícios da página 74, as questões 116, 117 e 121, tá? Prestem atenção, rever a videoaula, façam anotações e qualquer dúvida eu estou à disposição. Bons estudos e até a nossa próxima aula.